Agora que você entendeu a importância de fazer um bom tratamento de dados, vamos entrar de cabeça na parte de análise. Nossa, Gustavo, só agora que a gente vai começar a entrar em análise de dados, tudo isso para chegar nesse ponto? Sim, galera, é por isso que o processo ele é muito importante. As pessoas às vezes ficam só focando na parte ali de fazer um dash bonito, ou de puxar só as coisas de Excel direto, não se atentam em tudo isso que a gente está falando e acabam sofrendo as consequências disso. Análises que não são usadas, baita de um retrabalho constante e o cliente nunca satisfeito e voltando sempre para o Excel. Mas vamos lá, antes da gente falar sobre análise de dados, a gente tem que entender o que é análise de dados. E aqui está uma definição que eu gosto bastante. Análise de dados é o processo de resolução de problemas, grava isso aqui, resolução de problemas, tomada de decisões ou até mesmo recomendação para uma tomada de decisão que se baseiam em dados históricos. E óbvio que dados históricos é redundante, porque a partir daquele momento que aquilo vira um dado, ele já está no passado, mas só para vocês entenderem ali. Então, isso que é análise de dados. E existem alguns tipos de análise de dados que são extremamente importantes da gente poder ali pensar na hora que a gente começar a criar uma análise e entender o que a gente vai fazer em cima daqueles dados que a gente está trazendo. A primeira análise importante aqui é a análise descritiva, que é a que a grande maioria das pessoas só fica aqui. E eu sei, gente, ela é importante, mas sai um pouquinho dela, não fiquem só nela, tá? Comecem por ela. Beleza? Mas o que é uma análise descritiva? Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Análise descritiva é basicamente relatar o que aconteceu ou o que está acontecendo. Vamos pensar que é uma exploração inicial deste problema ali. Pode ser usado também em artigos acadêmicos, pesquisas científicas. Serve também, esse negócio que é legal falar, até porque ela começa por ela, a gente deve começar por ela, ela serve de insumo para as demais. Então, quanto que eu faturei por cada produto? Estou descrevendo quanto foi de faturamento por cada categoria de produto. Eu ainda não, eu estou conhecendo esses dados, eu ainda não estou tomando alguma ação em cima deles, entende? E a maioria das pessoas ficam focadas em construir esses dashes descritivos e não dão esse próximo passo. Mas beleza, essa é a análise descritiva, super importante. Próxima, análise diagnóstica. Eu coloquei aqui, é como se fosse um raio-x com o objetivo de entender as causas e as suas principais relações. A parte de tentar fazer algum tipo de correlação, de tentar explicar o que aconteceu de acordo com os dados que você tem ali. É que é basicamente você vai responder o porquê aconteceu ou porquê está acontecendo. Eu vou passar um pouco rapidinho aqui porque a gente já vai vir para um quadro que vai ficar muito clara a diferença na prática de cada uma delas, tá? Então agora que você entendeu o porquê aconteceu, o porquê está acontecendo, a gente estava olhando pro passado para tentar entender as coisas ali, a gente começa a olhar pro futuro. A gente entra na parte da análise preditiva em diante, que ela tenta prever o que vai acontecer, tentar dar um motivo também do porquê aquilo vai acontecer, beleza? Então a gente começa a olhar para frente, para futuro. E para a gente fechar os 4 tipos de análise, a gente entra com a análise prescritiva, que é basicamente ela vai prever também o que vai acontecer, só que o que a gente pode fazer para evitar que aquilo aconteça ou para potencializar que aquilo aconteça ainda mais. Então entenda, eu faço primeiro uma análise descritiva para entender onde eu estou pisando ali, diagnóstica para entender os porquês daquilo que vem acontecendo, preditiva para entender o que vai acontecer e prescritiva para entender o que fazer dado a preditiva ao que vai acontecer. Entende que muitas vezes é uma camadinha de coisas que a gente vai empilhando para chegar numa conclusão? Óbvio, gente, nem toda análise é prescritiva, nem toda análise é preditiva, mas 90% das análises tem que sair da descritiva. Então moram ali a maior parte dos problemas como diagnóstica e preditiva ali, não foge tanto para os extremos, fica mais ali nesse meio, óbvio. Cada vez com mais ali análise de dados evoluindo, com mais ferramentas inteligentes, mais processos inteligentes, a gente vai sempre tendo ali cada vez mais focado em prescritiva. Mas a grande maioria hoje que a gente enxerga é a parte de diagnóstica, que deveria ser pelo menos, com um pé em preditiva. Quando que a gente vê o mercado praticando 90% das análises ali como se fosse simplesmente descritivo e tomando ação só em dado descritivo. O que não faz tanto sentido para mim. E aqui eu trouxe um negócio para exemplificar um pouco mais. Porque muita gente fica trazendo só o que é isso, o que é isso, o que é isso, e não fala na prática onde que seria usado cada uma delas, para vocês entenderem que existe aplicação sim para esses tipos de análises no dia a dia. E eu trouxe 3 grandes áreas aqui. Primeira área, financeiro. Segunda, logística. Terceiro, comercial. Beleza? Então, quando a gente fala de análise descritiva, vou começar pelo financeiro aqui. Então, a gente faz uma análise de fluxo de caixa. Quanto que custou as coisas? É realmente descrevendo como está ali o financeiro da empresa. Quando a gente faz uma parte mais diagnóstica, a gente usa mais ali a KPIs de saúde, rating financeiro, desvio de orçamento. A gente já tenta explicar com base em uns benchmarks algumas coisas diferentes ali. Então, a gente está diagnosticando
diagnosticando a situação financeira da empresa. De novo, estou sendo bem macro aqui, só para vocês entenderem as aplicações. Preditiva, por exemplo, quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou ter de despesa, vou ter muita inadimplência com base em dados passados ali, com base em dados de mercado, como que tá assim, os indicadores macroeconômicos, será que isso vai impactar ou vem impactando, entendeu? Você consegue ir dando essa sentida no mercado e já tentar prever o que vai acontecer no teu resultado. E aí a parte de prescritiva, por exemplo, para otimização de custos, né? Recomendação de ativos, de investimento, recomendação de cortes de gasto, recomendação de contratação ou não, de tipos de profissional, dá para fazer várias coisas aqui, pensando no financeiro. E aí tem de novo, exemplo de logística, exemplo do comercial, de logística até bem bacana, por exemplo, ó, descritiva, distribuição de preços e prazo de entrega. Por exemplo, você vai mostrar como é que está a situação. Diagnóstica, entender qual transportadora é mais eficiente e o impacto disso no negócio. Então você vai começar a entender ali o que está impactando no quê. Preditiva, identificar e prever fatores que afetam os preços e prazos de entrega. Pô, o que afeta mais, o que afeta menos, como que eu posso começar a potencializar aquilo que eu quero ali. E daí a gente já entra inclusive na parte prescritiva. Como que eu otimizo e recomendo rotas de entrega, por exemplo, para maximizar meus lucros e minimizar meus custos. Então olha que bacana. Então, gente, tem bastante coisa aqui. De novo, essa é só uma tabela que eu trouxe de exemplo para vocês entenderem a aplicação ali na vida real, como que se aplica cada uma delas, mas elas estão embedadas no nosso dia a dia constantemente, desde a descritiva até a prescritiva. Depende do tipo de serviço e de inteligência daquelas pessoas que prestam esse tipo de serviço para a gente. Mas seja na empresa que você trabalha ou no aplicativo do Waze do seu celular, tá rolando um monte de coisa ao mesmo tempo de tudo isso aí. Show de bola, mas por que então a gente analisa dados? Isso é uma coisa importante vocês terem em mente. E é sobre isso que a gente vai falar agora.